Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, Rei da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, toma posse do meu ser, da minha pessoa, da minha vida, de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que faço, do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Vem, divina vontade, toma posse das minhas faculdades mentais, dos meus sentidos, dos meus membros, da minha vontade, da minha inteligência, da minha memória, da minha mente. Vem, divina vontade, toma posse do meu coração, da minha respiração, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas obras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha voz. Vem, divina vontade, toma posse dos meus movimentos, das minhas ações, dos meus passos, do meu trabalho, do meu cansaço, do meu descanso, dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas alegrias. Vem, divina vontade, toma posse da Santa Missa que participo, dos sacramentos que recebo, da minha oração, do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Amém. Jesus, hoje desejo fazer tudo por ti, contigo e em ti. Que a cada instante da minha vida vive em mim tua vida inteira, a tua morte e a tua ressurreição. Eu seja envolvida com o manto de tua vida, de tua dor e de teu amor, para que eu te adore em espírito e em verdade. Que eu te abrace em tua imensidão e possua-te em tua onipotência. Que eu te glorifique com a tua própria glória e te louve com tua sabedoria divina. Que eu te bendiga com a mesma voz do Pai e te renda graças com a tua justiça.
que eu viva um constante ato de reparação a ti, com teus próprios méritos, e te ame, com teu próprio infinito e eterno amor. A cada instante hoje quero encher toda a criação, com meu amor que te louva, te agradece, te adora, e te bendiz por toda a tua vida redentora, e por toda a obra da santificação. E hoje, em nome de todas as criaturas, eu peço constantemente o triunfo do teu reino. Amém, Fiat. Bom dia a todos. Então vamos continuar a escolinha da Divina Vontade. No último vídeo a gente falou sobre a casa de reunião dos sacerdotes que Jesus pediu para o padre, pediu para os sacerdotes, né, através da Luísa. Que o padre que dirigiria essa missão seria o padre que a Luísa chamou de Padre G. Eu não sei qual é o nome dele, nós coloca G, são as iniciais do nome dele. E aí eu falei, né, que falei lá no grupo, que eu fiquei assim, meu Deus, e essas casas foram feitas? Eu fiquei em dúvida, né? Toda vez que fala dessas casas eu fico em dúvida, mas não foi feita. Não existe essa casa como Jesus pediu. Não tem. Né? Aí, hoje, o trecho fala sobre, de novo, o Padre G. Esse padre que Jesus tinha escolhido para ser o líder dessa missão de fazer a casa dos sacerdotes. E hoje ele se oferece como vítima para Jesus. Vamos ver o que vai falar no texto. É no volume 11, 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã o Padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo-o para que o aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho vítima da minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. Nossa, gente. Ele poderia ter feito outras coisas, né? Não fez. Ele ficou 30 anos na vida oculta para refazer todo o interior do homem. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho a ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas. E por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte. E não só ele, mas também os demais, que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faça uma grande graça aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais que o batismo. Porque se trata de ressurgir em minha própria vida. E devendo a vítima viver comigo e de mim,
Me é necessário lavar de toda a mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo. Assim que de agora em diante tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Depois disso, parecia que Jesus olhava em torno de mim. Ele disse: Que vês, ó Jesus? Não estamos sozinhos? E ele: Não, há outras pessoas. E eu as atraio em torno de você, para tê-las mais estreitas comigo. Você as ama muito? Sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais saudosas e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas. Porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve, faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus, não me faças ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreste de tuberculose corporal, vai morrer de tuberculose. Não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso. Antes o paraíso do meu querer. Por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Tá. Vamos ver. Tem muita coisa que ele falou aqui que clareia mais ainda o que ele falou ontem, né? No estudo 52 de ontem. Então, beleza. O padre estava se oferecendo como vítima para Jesus. E aí ele falou, acho que ele falou com a Luísa, né? E a Luísa foi falar com Jesus. Então ele aceitou. Então esse padre é uma vítima. Esse padre. Vamos lá. Jesus aceitou. Minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho-o vítima da minha vida oculta. Vítima da vida oculta. Jesus quer reproduzir nele, então Jesus quer reproduzir na vida desse padre a vida que ele teve durante 30 anos. Que Jesus falou, você não é mais, você é vítima, então você já não existe mais. Sua vida vai ser a minha. Ele ia reproduzir na vida dele o que ele fez nos 30 anos. E o que ele fez nos 30 anos foi tudo o que ele falou lá naquele livro, Vida Íntima. Vida Íntima. Quer ver? Vamos abrir de novo um trecho da Vida Íntima, para ter um exemplo do que ele está falando, o que ele fez durante os 30 anos. Ele fala bastante sobre isso no livro da Vida Íntima. Peraí, vou abrir um pedacinho aqui da Vida Íntima. Tá. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus do homem. Tudo que o homem faz exteriormente, então tudo que o homem faz de mal, todo o interior do homem, todo danificado, todo cheio de pecado, de maus pensamentos, de tendências más, de desejos maus, de apego à terra, tudo estava um sepulcro, né, cheio de coisas
a coisa horrorosa, cheia de verme. Tudo doente. O pensamento, os desejos, tudo doente. A alma, tudo doente. Tudo que Jesus fazia era para reparar tudo isso, dar satisfação e alcançar as graças para a gente ser purificado. Eu abri aqui um trecho assim, na vida íntima. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da chegada a Nazaré até a idade de 12 anos, quando no templo disputou com os doutores. Então, a parte da vida dele que ele chegou em casa depois de estar... Quando retornou do Egito. Agradecimentos e ofertas. Tendo chegado à cidade de Nazaré, minha pátria, antes de lá entrar, de joelhos em terra, minha querida mãe e o fidelíssimo José demos graças ao Pai pelo amor, a solicitude e a providência que havia empregado para conosco durante toda aquela longa e atribulada viagem. Então, olha a diferença de Jesus. Geralmente, se a gente passasse, um ser humano normal passasse pelo que Jesus passou, não ia agradecer a Deus. Não ia agradecer. Sem o ensinamento de Jesus, sem a luz que vem do pensamento dele, o que a gente ia fazer? Se Jesus não tivesse vindo na terra, se a gente não tivesse esse conhecimento, se a gente não tivesse a vida dele como modelo, a gente não seria capaz de fazer o que ele fez. Numa situação de sofrimento como ele viveu, e ele chegar e agradecer. Pense no que aconteceu na vida dele. Ele teve que fugir para o Egito, porque foi perseguido, né? Fugiu para o Egito, sofreu demais no Egito. Sofreu muito. Sofreu na viagem, sofreu lá, sofreu para voltar. E ele chega e agradece. Geralmente, nossa, meu Deus, como a gente é diferente. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Se a gente olhar para a vida de Jesus, né, a maioria não passou. Muitos passam por sofrimentos muito grandes, né, mas de todo jeito, a gente tem que só agradecer, e a gente não agradece. Então Jesus agradeceu em nosso lugar. Deus está sempre, sempre, sempre nos cercando de amor e providenciando tudo. Ele agradecia pela providência divina que havia empregado durante toda aquela longa e atribulada viagem. Então ele fazia isso em nome de todos, ele agradecia em nome de todos, que a gente não é capaz de fazer. Hoje a gente vive assim, aí você fala, mas a gente agradece hoje. A gente entende o valor do sofrimento, a gente consegue ver Deus nas coisas, a gente consegue agradecer, consegue enxergar esse amor de Deus na nossa vida por que a gente consegue? Porque a gente tem o exemplo da vida de Jesus. Porque ele refez todos os nossos pensamentos e ele ainda deixou escrito. Ele ilumina o nosso pensamento para a gente imitar ele. Se não fosse esse conhecimento, a gente ia viver do jeito que eu tô falando, sem agradecer, sem ver Deus. Hoje a gente tem uma visão totalmente diferente, como ele falou na aula ontem, no estudo 52. A gente vê tudo de forma diferente, a gente vê o mundo de outra forma, com outros olhos. A gente tem motivo para agradecer 24 horas. A gente não reclama de nada, agradece por tudo, vê a providência de Deus, vê o amor de Deus nos cercando 24 horas, por causa do conhecimento, por causa do que Jesus deixou, da luz que vem do pensamento dele, do conhecimento que a gente lê e medita. É por causa disso que a gente vê, senão a gente não veria.
E aí ele falou, né, na aula, achei interessante demais essa parte. Isso é verdade. A gente tem uma visão completamente diferente de tudo, de todos. Só que é igual a Aline falou, né? Ela falando, né, pro esposo dela. Eu achava. Não, ela falou assim, vou explicar. Ela falou assim, que ela pensa diferente. E a gente tá tão acostumado a pensar dessa forma que o nosso pensamento mudou, que a gente esquece que as outras pessoas não pensam. A gente pensa que todo mundo pensa igual a gente, mas não pensa. Não pensa. E aí, a nossa visão de tudo é totalmente diferente. Totalmente diferente. E a gente nem percebe isso. E às vezes você fala a sua visão, a forma como você vê as coisas, e você fala numa naturalidade, numa tranquilidade assim, você fala como se fosse natural pensar desse jeito. E aí quando você fala, as pessoas arregalam o olho e assustam com o que você tá falando. E você fica assim, mas eu não tô falando nada demais. Eu já percebi isso várias vezes. Não tô falando nada demais, eu tô falando uma coisa tão simples, mas é porque nossa visão mudou completamente. E aí vem a fonte desses pensamentos, dessa visão que a gente tem, é a vida interior de Jesus, é o que ele deixou, é o conhecimento que a gente está meditando todo dia, estudando todo dia. Então a gente vai recebendo esse pensamento e mudando, iluminando, tirando essas trevas, né, de dentro da gente. Com conhecimento. Com a verdade. Aí ele falou: oferecemos-lhes todos os padecimentos porque passamos, os quais foram numerosos, e agradecemos-lhes ainda por se ter dignado dar-nos um termo feliz, tá vendo? Ele agradece pelo sofrimento. Isso não é normal, gente. O mundo não é assim. Hoje a gente faz isso, a gente agradece pelo sofrimento. A gente fala obrigada, Senhor, pelo sofrimento, por tudo que eu tô passando, pelo sacrifício, por tudo que eu passei. Obrigado. Gente, isso não é normal, não. O que acontece? O que acontece? A natureza humana, o humano, ele foge da dor e busca o prazer. Foge da dor, mas foge mesmo. E reclama da dor, e reclama, e não quer a dor, não quer o sacrifício. Não quer. Foge. E o divino é Jesus. Divino, quem é divino? Qual que é a imagem do divino? Jesus. E o que ele faz? Olha o que ele faz. Olha o que ele fala. Olha como que ele vive. Oferecemos-lhes todos os padecimentos porque passamos, os quais foram numerosos, e agradecemos-lhes por ainda se ter dignado dar-nos um termo feliz. Agradece e fala: obrigado, Pai, porque tivemos um final feliz, chegamos bem. Glória a Deus. Meu Deus, a gente é totalmente diferente. Totalmente. Sem o pensamento de Jesus, a gente pensa: nossa, que viagem terrível, nossa, insuportável, não sei como que eu suportei essa viagem, meu Deus. Não, nossa, reclama, briga, nunca mais. Por exemplo, o que aconteceu na pandemia. Pergunta pra alguém, sabe, o que você achou da pandemia? Nossa, insuportável. Não via a hora de acabar, não aguentava mais usar aquela máscara. Nossa, estava insuportável. Que medo que eu tive de morrer. Nossa, insuportável. Foi a pior época da minha vida. Não aguentava mais ficar em casa. Foi insuportável. Foi terrível. E eu, nossa, não quero nunca mais na minha vida passar por isso. Vai ficar longe, não gosto nem de falar nessa palavra, pandemia. Graças a Deus que acabou. Mas falo graças a Deus de boca pra fora. Mas se você vive na divina vontade, você fala assim: glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que a gente passou e a gente está bem.
Obrigada, obrigada. E se tivesse acontecido alguma coisa, eu não tivesse aqui mais também. Glória a Deus. Obrigado pelo todo o sacrifício que a gente teve que fazer de ficar em casa. E foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso, porque aí eu tive mais tempo para me dedicar a te conhecer, a te servir, a te, conhecer mais. Foi um período maravilhoso que o Senhor tirou a gente daquela correria e a gente conseguiu aprofundar mais nesse estudo. Foi a época que eu conheci essa palavra, que eu conheci o livro do céu. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada, Senhor. Pouca gente pensa assim. Pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Deus refez meu interior nessa pandemia, nesse tempo de isolamento. Foi um tempo de retiro espiritual. Foi um retiro espiritual. Sinceramente. E aí ele continua. Ofereci ao Pai todas aquelas ações de graças também por parte de todos os meus irmãos. Tá vendo o que ele fazia? Principalmente por aqueles que, havendo chegado ao porto da salvação eterna, foram considerados dignos de entrar na pátria bem-aventurada. Ele agradecia, aí ele sempre fazia algo, ele fazia as coisas tudo perfeito. Tudo que ele fazia era perfeito, e ele ainda aí ele pegava esse ato perfeito, ele vivia exatamente conforme a vontade de Deus. Satisfazia a Deus com as atitudes dele, e aí ele ofereço em nome de todos. Ofereço tudo que eu fiz, que é perfeito. Ofereço tudo que eu fiz, tudo que a gente devia fazer e não faz. Ele oferecia ao Pai tudo que todo mundo devia viver assim. Todo mundo devia viver exatamente assim como Jesus está aqui. Acabou de chegar de uma viagem onde ele foi fugido de uma perseguição. Sofreu muito e só que ele chegou de novo ao porto, a pátria dele. Ele chegou, então devia todo mundo fazer a mesma coisa, viver exatamente assim. Como a gente não vive, ele ofereceu ao Pai esse ato em nome de cada pessoa. Ele lembrava de cada pessoa e oferecia o agradecimento para elas. Até a pessoa que, olha, até quem viveu aqui na terra e foi considerado por Deus digno de entrar no céu, ele agradecia, porque nós não somos capazes de entender a grandeza do que a gente recebe. Só Jesus pode agradecer. Só Ele poderia agradecer o suficiente. Então Ele ofereceu até pelos santos. Agradeci por todas as ajudas. A gente não agradece o suficiente. Todas aquelas ações de graça também por parte dos meus irmãos, principalmente aqueles que, havendo chegado ao porto da salvação eterna, foram considerados dignos de entrar na pátria bem-aventurada. Agradeci-lhe por todas as ajudas a eles concedidas, por todas as graças, por sua infinita misericórdia e bondade em conduzi-los à salvação, pela correspondência e cooperação deles à graça, sendo que esta é ainda uma graça especial outorgada pela bondade de meu amoroso Pai, porque a gente não consegue entender que tudo é graça. Então, mesmo quem chegou quem morre e chega no céu, tudo que a pessoa viveu, tudo, as graças que ela recebeu, tudo que ela fez de bom foi graça de Deus. Por ela mesma ela não conseguiria fazer. Tudo que ela fez de bom, até a correspondência à graça, é uma graça. E às vezes a gente não tem essa consciência. E se não tem a consciência, não consegue agradecer o suficiente. E aí Jesus agradecia. Agradeci-lhe todas as ajudas a elas concedidas. Tudo, se a gente chegar no céu, foi por graça de Deus. Porque Ele te ajuda o tempo todo para você viver
a santidade. Sendo que, por todas as graças, possui infinita misericórdia e bondade em conduzi-los à salvação. Pela correspondência e cooperação deles à graça, a nossa boa vontade. A nossa correspondência e cooperação à graça é uma graça especial outorgada pela bondade do meu amoroso Pai. Foi Jesus que alcançou todas essas graças para a gente do Pai. Para você corresponder às graças de Deus, tem que ter a graça especial dele. Por você mesmo, você não consegue corresponder. Roguei-lhe que, por aquele gosto que tinha, por causa de minhas súplicas e agradecimentos, se dignasse conceder a todos nova graça e jamais deixasse de beneficiá-los, assisti-los e confortá-los em tão duro e áspero caminho, conforme na realidade é para os sentidos e a natureza corrompida. Por todo aquele, o Pai sentia muito gosto e satisfação pela vida de Jesus. Então, por toda a satisfação que o Pai sentia pela vida de Jesus, ele falava: por causa de tudo que eu estou oferecendo, concede graças, mais graças para todos. Se dignasse conceder a todos nova graça e jamais deixasse de beneficiá-los, assisti-los e confortá-los em tão duro e áspero caminho, que é a vida humana, né? Conforme na realidade é para os sentidos e a natureza corrompida. A natureza corrompida foge da dor, busca o prazer, se inclina a nossa vontade humana inclinada para as coisas da carne, para o sensitivo, para fugir da dor e buscar o prazer. O Pai prometeu-me fazer e de fato não deixa de cumpri-lo. Em tudo se mostra incansável, principalmente para com aqueles que não abusam das graças. Ao invés com isso, se tornam cada vez mais capazes de receber novas graças, favores e assistência. Quanto mais você corresponde, mais você é dócil, mais graças você recebe. Agradeci de novo ao Pai, abençoei toda a cidade antes de lá entrar e pedi-lhe que confirmasse aquela minha bênção, dignando-se também a abençoá-la, como na realidade o fiz. Havendo ingressado na cidade, me dirigi da casinha onde havia assumido carne humana. Ali, junto com a dileta mãe José, prostei-me de novo por terra para adorar meu Pai. Agradecemos novamente juntos, com grande júbilo de coração, rendemos-lhe ainda graças pelos benefícios feitos ao gênero humano por minha encarnação. E eu, assim genuflexo em terra, com as mãos juntas, ofereci-me novamente ao Pai, dizendo-lhe: eis-me aqui, Pai amantíssimo, prostrado a vossos pés. Consagro-me todo a vós e ofereço-me, pronto a cumprir a vossa adorável e santíssima vontade. A vós me sacrifico pela salvação de todo o gênero humano. Protesto na vossa presença não ter vindo ao mundo senão para fazer a vossa vontade. Não retornei a este lugar para de algum modo descansar, mas para cumprir a vossa vontade. Eis-me pronto para sofrer todas as incomodidades. Abraço de boa vontade todos os padecimentos, fome, sede, frio, tribulações, perseguições, desprezos, afrontas, detrações, escárnios, vilipêndios, angústias, fadigas, e tudo o que vos agradar enviar-me, protestando sofrer tudo de boa vontade, por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Agradou muito a meu Pai esta oferta e em sinal de complacência disse: tu és meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Estas palavras foram ouvidas por minha dileta mãe e por José, e logo foram elevados em docíssimo êxtase pela suavidade das mencionadas palavras. Então supliquei ao Pai, que em virtude da complacência que em mim tivera, se dignasse aceitar ainda as ofertas de si mesmos que lhe fizessem os irmãos
Ele lhes concedesse a graça de praticá-lo com todo o espírito e a constância que devem ter. Olha só, eu peguei ao acaso esse trecho e ele está falando justamente. Ele se ofereceu como vítima ao Pai para sofrer tudo pela salvação do gênero humano. Ele disse para o Pai: eu venho para fazer somente a tua vontade e aceito qualquer coisa de boa vontade. Aceito qualquer coisa de boa vontade. Aí ele fala, o pai fica satisfeito, né? Aplacado. Foram ouvidos por mim. Não. Então supliquei ao Pai que, em virtude da complacência que em mim tivera, se dignasse aceitar ainda todas as ofertas de si mesmo que lhe fizessem os meus irmãos. Então ele estava pedindo, nesse momento ele estava pedindo o que justamente a Luísa está falando do Padre G. O Padre está se oferecendo como vítima. E Jesus que pediu para o Pai aceitar quando a gente se oferecer a Ele. Quando a gente fizer a mesma coisa que Jesus fez, se ofertando para fazer sempre a vontade do Pai, para viver aqui, para fazer a vontade do Pai, que o Pai aceitasse. E é o que a gente faz também, né? A gente se oferece para Deus. Supliquei ao Pai que em todas as ofertas de si mesmo que Ele fizessem os meus irmãos, Ele lhes concedesse a graça de praticá-lo com todo o espírito e a constância que devem ter. Então ele que pedia que, se a gente se oferecer, que o Pai é que vai dar todas as graças, tudo que a gente precisa para viver isso. Essa nossa oferta. Essa oferta que o Padre está fazendo e a oferta que a gente faz todo dia de nossa vontade. A gente faz a mesma coisa que Jesus fez. Essa oração que Ele fez. A gente fala: eis-me aqui, Senhor, para fazer só a tua santíssima e adorável vontade. Essa é a nossa intenção. A gente não fala tão lindo como Jesus fala aqui. A gente fala se Ele quiser que a gente fale. Essas orações da forma como Ele faz, mas a intenção nossa é sempre essa. Essa é a nossa intenção diária. Oferecer-se a Deus. A gente faz a mesma coisa. Vivendo na divina vontade. Entrega a nossa vontade humana e fala: eu quero viver a tua vontade. E não importa o que vai vir nesse dia. Tribulação, perseguição, fome, frio, dor, sede, qualquer coisa que vier, eu aceito de boa vontade. É assim que a gente fala. A gente faz a mesma coisa. Frio, tribulação, perseguição, desprezo, afronta, detrações, escárnios, vilipêndios, angústias, fadigas e tudo que vos agradar enviar-me. E a gente recebe tudo da mão de Deus. Quem vive na vontade divina é assim. Você recebe tudo isso. Eu vou sair daqui, eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas tudo que acontecer comigo, se eu for perseguida, humilhada, se eu sofrer qualquer coisa, eu vou falar: obrigado, Senhor, por ter enviado, por ter permitido que isso acontecesse. Eu recebo de tuas mãos todo o sofrimento que eu vou passar hoje. Tudo que eu vou passar hoje eu recebo de tuas mãos. Me disponho, me proponho, me ofereço para sofrer tudo que o Senhor quiser. Eu sofro. Só que Ele sabe que a gente é um nada e que a força para sofrer tudo isso vai vir dele. Quando eu faço essa oração, eu não penso muita coisa não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que é Ele que vai viver em mim, não sou eu. Eu vou viver dos méritos de Jesus. Ele não falou que, Pai, se as pessoas se oferecer, dá para elas a graça para elas conseguir fazer isso. O espírito forte para conseguir suportar tudo o que o Senhor vai enviar. Dá para elas a graça para conseguir viver a força. E o Pai prometeu dar, e eu acredito que Ele dá. Então eu vivo dessa promessa, dessa promessa não, eu vivo
Dessa oração de Jesus eu vivo pela fé. Eu acredito nas palavras de Jesus. Eu acredito em tudo que Jesus está falando aqui nesse livro. Eu acredito. E eu recebo, eu confio nele. O Padre Paulo estava explicando o que é a fé. Ele falou assim, a fé, você tem fé em alguém que você, eu não sei falar qualzinho ele falou, mas ele falou assim, você tem fé a fé é você confiar em alguém que não vai te decepcionar, como se fosse assim. Você confia numa pessoa que você sabe que não vai te decepcionar, que é uma pessoa que está falando a verdade, uma pessoa de confiança. Aí você coloca toda a sua fé, a confiança, você acredita na pessoa. Então quando você fala, você tem fé em Deus, você acredita nele, você confia nele. E você confia como? Nas palavras dele. Você confia no que ele fala. Não duvida do que ele fala. Quando a gente fala, eu tenho fé em Jesus, você está falando assim, eu creio no que Jesus diz. Eu creio no que ele falou. Eu creio em tudo que ele deixou. Eu creio na palavra dele. Ter fé em Jesus, eu creio na palavra dele. Então eu creio na palavra dele. Eu creio no que ele está falando aqui. Que se eu me ofereço, a força vem dele. Eu não tenho força para fazer isso, para viver assim. Oi, meu filho. Leite. Você quer leite? A mamãe vai fazer o leite. Só um minutinho. A mamãe vai terminar o vídeo aqui. Tô terminando, tá? Você tá bem? Vai fazer o leite. Roguei-lhe por aquele gosto que tinha por causa de minhas súplicas e agradecimentos. Se dignasse conceder a todos nova graça e jamais deixasse de beneficiá-los, assisti-los. Não, essa parte aqui. Seja ali. O Pai prometeu-me fazer-lhe, de fato, não deixa de cumpri-lo. Em tudo se mostra incansável. Saúde. Não, eu estava lendo essa aqui. Pedi-lhe se dignasse inspirá-los a todos. Além disso, pedi-lhe se dignasse inspirá-lo a todos aqueles que não fazem por falta de conhecimento e por própria negligência, todos aqueles que não se oferecem. Prometeu-me fazê-lo, querido Pai. Não fazem por falta de conhecimento, não se entregam, não se oferecem a fazer sempre a vontade de Deus por falta de conhecimento ou por própria negligência. Sabem, mas não querem fazer porque, fala, eu não vou fazer isso. Me ofereci para sofrer tudo em nome de todos. De novo rendi-lhe graça e pedi-lhe que quisesse receber minhas ofertas em suplência por todos aqueles que nisto falham. Recebeu-as, meu Pai, e muito lhe agradaram, demonstrando-se satisfeito por tudo. Ele se ofereceu em nome de todos que não se oferecem. Ele pediu, olha tanta coisa que ele fez. Ele viveu totalmente conforme a vontade de Deus, agradando ao Pai. E além disso, ele oferecia tudo por todos que não fazem isso, agradecem, Pediu para o Pai inspirar para a gente também se oferecer como ele se ofereceu. Então era isso que ele estava falando. Era essa a proposta que ele tinha para o Padre. Você vai viver a vida que eu vivi, oculta, oferecendo todo o seu interior a satisfação em nome de todos, Então é isso, eu vou continuar a meditação amanhã, na próxima aula. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.